Bom, pessoal, agora a gente vai avançar no tema de fato. E aí sim, entra no que é importante. Então, fizemos a revisão toda do que era ciclo celular. A gente falou que era preparação para mitose e meiose, e a gente falou que quando se dividia, entraria em intéfase e fase M, que era de fato a mitose. Em intéfase a gente explicou que era praticamente esse ADN, quando tem esse aumento de metabolismo, se chama cromatina. Dividimos em três fases, né? Fase G1, S e G2. Isso a gente já explicou nas duas aulas. E então agora sim vamos entrar na fase da mitose. Esse vai ser o nosso primeiro tema de importância maior. Então, mitoses. E aí a pergunta que eu quero saber para vocês, ó. O que seria a mitose? Já consegue me dizer? Caramba, o que é a mitose? Pessoal, mitose, lembra? É sempre uma divisão celular. Tá bom? Então, literalmente, a gente pega uma célula e vai dividir em duas células idênticas. São duas células irras ou duas células filhas idênticas, tá? E qual que é a particularidade aqui? Essas duas filhas ou células ilhas, perdão, essas duas células irras idênticas, elas vão ter o mesmo número de cromossomo, tá bom? E a mesma formação genética, é isso que vocês têm que saber. Então, se eu tenho uma coisa igual, lembra, a mitose é T de tesão. Tesão é apontado, é aumentar. Então, vocês têm que lembrar assim, o que serve a mitose? Então, a mitose serve para crescer, então, crescimento do corpo, tudo que é aumentar, tudo que vai renovar. Então, renovação de tecidos e células, tá bom? Então, é para isso que a gente tem a mitose. E aí você fala assim, Marcos, mas o que eu tenho que saber de importante da mitose que realmente vai cair numa prova? O que eles perguntam geralmente, pessoal, são as etapas. Então, vamos colocar aqui, ó, etapas da mitose. E aí, como que a gente faria isso para não ficar uma coisa muito confusa? Acho que eu vou falar todas e depois a gente vai explicando. Bom, a gente tem a primeira, a gente tem a segunda etapa, a gente tem a terceira etapa. Assim, meu Deus, Marcos, você se decoreba? E algumas coisas assim, pessoal, infelizmente. Quarta parte e temos a quinta, se eu não estiver enganado, que é a telófase. Então, vai ser isso. Se eu quiser ser maldoso, eu posso colocar uma cesta também. Mas a gente vai desenvolvendo depois, ó. Primeira etapa que a gente tem da mitose, vocês podem notar, é a prófase. Tá bom? Então, primeira etapa da mitose, prófase. Segunda etapa é a prometafase. Tá bom? Terceira é a metafase. Opa. É a metafase. Então, vamos lá, pense aí, como são as etapas? Primeira, prófase. Segunda, prometafase. Terceira, metáfase. Quarta etapa é a anáfase. Quinta etapa é a telófase. E a sexta, se a gente for considerar alguma literatura, vai ser a de citocinese. Aí você fala assim, Marcos, para que eu tenho que saber isso tudo? É muita coisa. Pessoal, de fato, aqui é muita coisa mesmo. Isso eu não posso negar. Mas o que a gente tem que saber, de fato, para não ficar aquela coisa meio... Meu Deus do céu, isso é muita coisa. Assim, cada coisinha a gente vai fazer um tipo de macete, tá? Então, primeiro, a prófase. A gente vai lembrar que essa aqui é de pedir, troquei aqui, preparar. Tá bom? Como assim preparar? A gente vai explicar. A prometafase é de posicionar. A metáfase é do
médio, o meio. A anáfase, esse A aqui, a gente vai falar que é um A de alejar, ou seja, afastar. A telófase é a T de terminar. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. E a citocinese praticamente não tem macete, a gente só vai fazer ela mesma. Aí você vai olhar e vai falar assim, caraca, cara, o Marcos passou uma porrada de coisa aí que eu não tô entendendo nada. Bom, o que eu quero que vocês lembrem que para mim é mais importante? Preparar o quê? Aí você pergunta. Quem está se preparando? O que vocês acham? Aqui, pessoal, é a célula que está se preparando. Então, o que eu quero dizer que está se preparando? Eu posso dizer que ela condensa os cromossomas, tá? Então, duas coisas que a gente tem que saber. Ela condensa os cromossomas. Em segundo, a gente pode dizer que ela desaparece o nucleolo. Então, isso que a gente tem que saber. A célula está na fase de preparação. Tudo bem? P de posicionar. Como assim, Marcos? Você vai dizer que os cromossomas começam a mover-se. Tudo bem? Então, os cromossomos estão se mudando, estão se movendo. E aí vamos usar a lógica. Agora é médio. Ou seja, aqui, quando eles se moveram, a gente diz os cromossomas foram. O meio também a gente pode dizer que é o centro. Então, os cromossomas foram ao centro. Esse centro aqui, a gente tem um outro nome, chamado de placa equatorial. Ele que está cortando ao meio. Tudo bem? Então, isso que a gente tem que saber. Então, meta, meio. Alejado. Alejado você disse que é afastar, né, Marcos? Então, o que seria isso? A gente vai dizer... Cadê o pincel? Opa, aqui. A gente vai dizer que as cromátidas irmãs vão se alejar, ou seja, vão se afastar para polos opostos. Como assim, Marcos? Pensa, pessoal, que ele foi para o meio, né? Então, aqui, ó, essa última fase aqui ele estava no meio. Agora ele tem que se afastar. Então, vamos supor que eu tinha um negócio aqui. Cromossomas nessa formação aqui. Se eu estava nessa região, como se vocês tivessem que pensar, e cada um vai para um canto. Então, esse aqui vai para cá e esse aqui vai para cá. Então, eles vão lá para o meio da placa do cromossomo. Tá bem? Uma representação boba, mas acho que vocês vão entender. E terminar, pense aí. Ou seja, se eu estou terminando, eu estou se formando, ou se forma. A gente pode dizer se formam os dois núcleos. Tudo bem? Então, minha visão, isso aqui é o mais importante que a gente tem que saber. Óbvio, né, gente? Tem outras coisas? Tem. Por exemplo, aqui, ó, desaprofas.
A prófise tem alguma outra coisa, só que, na minha visão, tá? Para ficar lembrando tudo é chato, e vocês não vão, às vezes, pegar de uma vez. Preparar, lembra, ela se empaqueta, pode dizer isso também. Empaqueta, pode dizer sim, tá? Então, prófise, o que acontece? As células condensam os cromossomos. O que é isso? É literalmente a cromatina começar a se enrolar e formar um cromossomo que seja visível. E aí, outra coisa que a gente pode colocar aqui, que eu acho que seja importante, aqui aparece o famoso osso ou osso mitótico. Tudo bem? Então, para mim, é isso que a gente tem que lembrar. Para aumentar a fase que a gente falou, é posicionar. Então, os cromossomos eles vão se unir, essas fibras desse fuso aqui que apareceram, e vão começar a mover a célula. Tá bom? E aí, quando ele está começando a mover, ele vai para o meio, ou seja, vai para a parte da metáfase. E aí, você tem que pensar isso, como se tivesse uma linha aqui cortando, a linha do Equador. E você tem que pensar que essa linha que está cortando se chama placa equatorial. Tudo bem? E aí, a gente falou também da anáfase. A anáfase é o quê? As cromatinas e irmãs estão se separando, estão se afastando uma da outra. E aí, quando eu faço isso, uma cópia vai para um polo e a outra vai para o polo contrário. Tá? Essa aqui, de certa forma, é a fase mais curta que a gente tem. Tudo bem? E depois a gente vai para a telófase, que é a fase de terminar. Ou seja, a gente vai formar dois núcleos. E aí o que acontece? Quando eu formei esses dois núcleos, eu posso ter colocado os cromossomos se descondensam. Ou seja, ele vai se descondensar, ambos os cromossomos, e vou voltar a ser chamado do que ele era antes de descondensar, que é ser chamado de cromatina. Guardem essa palavra. Então, aqui eu vou ter que colocar aqui para vocês. Cromatina. Talvez uma prova seja mais específica. E a citogenese, ou seja, você vai lembrar do citoplasma. Então, eu esqueci de fazer ela, né? Estou dividindo o citoplasma dessa célula. Dividir o citoplasma, o que acontece? Resultado, duas células irras e idênticas. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. A gente forma duas células filhas idênticas. Esse é o resultado final que a gente vai ter. Certo? Então, a gente falou praticamente tudo de mitose, do que é importante, tá? Tem outras coisas, mas não chega a ser tão relevante assim, não. Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos arranjar um espaço para fazer da nossa amiguinha mitose, meiose no caso, né? Então, mesma coisa, pessoal. Uma pergunta para vocês. O que seria a meiose? E aí? A mitose a gente já sabe. E agora? Bom, primeira coisa que vocês têm que saber, a meiose é só, e anotem isso aí, é só quando eu tenho células reprodutoras. Então, é somente em células reprodutoras. E eu vou fazer uma parte só de dicas mais importantes para a gente lembrar. Qual que é o objetivo, gente? Células reprodutoras, eu lembro de duas, a de espermas e a de óvulos. Então, o objetivo é produzir tanto espermatozoide quanto os óvulos. Tá bom? E aí, meiose, vocês vão lembrar sempre que é metade. Como assim, Marcos? Explica isso melhor. O que acontece? Que você já pode colocar. Os cromossomas se reduzem a metade. É isso que a gente tem que saber.
Vamos supor, nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, né? Sofri meiose. O que vai acontecer? Vai dividir para quanto? Vai ficar quanto? Então, 23 cromossomos. E aí vocês têm que lembrar. Então, eu junto 23 do óvulo e 23 do espermatozoide. Então, 46 cromossomos. Tudo bem? E aqui, diferente da mitose, a gente vai ter fases que são chamadas de meiose mesmo. Por exemplo, meiose 1, meiose 2. Tá? Bom, o que a gente tem que saber? Na meiose 1, a gente vai ter uma separação. Assim, caraca, eu vou ter uma separação. Como assim? Isso, para mim, é um pouco importante. Meiose 1, vocês vão colocar essa palavra aqui, ó. Homólogos. E na meiose 2, vocês vão colocar outra palavra. Irmãs. Essa aqui é a chave para a gente ir bem na questão. Então, vai lembrar assim: primeiro homólogos, depois irmãs. Primeiro homólogos, depois irmãs. E você fala assim, Marcos, como assim, meu filho? Ajuda isso aí. Por quê? No homólogos, vocês vão lembrar assim: a gente tem a separação de quem que é homólogo dos cromatídeos homólogos? Não tem nem jeito, né? Pense assim, cromossomos homólogos. Tá bom? Separei, qual que eu vou ter de consequência? Qual vai ser meu resultado? Então, a gente vai ter duas células haploides. Ou seja, que a gente tem a variância, né? Azão, azinho. Quando a gente fala da meiose 2, é bem parecido com a mitose no caso. Bem parecida mesmo. A gente falou das irmãs. Então, a gente separa as cromatídeos irmãs. Resultado, separei, o que eu vou ter? 4 células haploides. Mas aqui está o truque. Totalmente diferentes. Diferentes entre si. Certo? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. Tudo bem? Então, de novo, a meiose, a gente reduz o número de cromossomos para metade e vai produzir células diferentes. Vocês conseguem perceber? Então, aqui, ó, de novo, uma coisa que seja mais fácil. Meiose, metade. Dividir pela metade. Então, o que eu estou dividindo? O número de cromossomos pela metade. Esse é o mais importante que eu quero que vocês lembrem, tá? Tudo bem? Então, de novo, meiose 1, cromossomos homólogos. O que separa? Homólogos. Meiose 2, irmãs. Então, pessoal, isso é o mais importante, tá? Aqui, ó, quando fala células haploides, o que eu quero que vocês lembrem? São 23 cromossomos. Ou seja, Marcos, se são duas células haploides, então é 2 vezes esse valor, que vai dar a nossa queridinha aqui, células que a gente falou antes, os 46 certinho, tá bom? Então, haploide significa isso. Se eu falo aqui, por exemplo, diploides, vocês vão lembrar que é 2. Então, vai ser 2n que é igual a 46. Tudo bem? Então, seriam 2 vezes 23, 46. Haploides, lembra. Haploide, o que é, Marcos? O número de cromossomos é igual a 23. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. O que mais que eu posso falar para vocês? Acho que de importante seria isso, tá, gente? E vamos fazer um repasso bem básico do que seria mitose e meiose de novo. O que eu quero que vocês lembrem? Umas perguntinhas que eu quero que vocês sim ou sim saibam dizer. Vamos pensar. Por exemplo, mitose. Quem vai produzir... Deixa eu tirar isso aqui para vocês não colarem.
mitose ou meiose. Quem produz duas células praticamente iguais? Duas células iguais? Aí você pode dar uma olhadinha no que você notou. Opa, cadê? Você fala assim, caramba, você tinha falado. Então, quem está fazendo isso, duas células iguais, ou duas células, é a mitose. Eu estou conservando o meu número de cromossomos ou não? Ou seja, eu vou ficar com 46 e 46 ainda? E aí? Se você falou que sim, está certo. Então, mitose, a gente conserva o número de cromossomos. Na meiose, lembra, metade. Então, reduz pela metade o número de cromossomos. E aqui, mitose, lembra? T de tesão. O corpo cresce, aumenta tudo. Pode colocar, isso aqui também é importante, que as células são idênticas. Importantíssimo. Células são idênticas. Acho que eu já tinha colocado aqui, ó. Aqui, ó. Duas células idênticas na última fase da mitose. Então, não esqueça. Se eu falo da meiose, vamos ver aqui. 4 células haploides, ou seja, de 23 somas diferentes entre si. Então, células geneticamente, anotem isso aí, dorme não, geneticamente diferentes entre si, tá? Então, mitose, duas divisões, perdão, mitose, uma divisão, meiose, duas. Então, lembra, meiose, 2. Qual que é a função? Meiose, reprodução sexual. Mitose que a gente falou, crescimento e reparação, tá bom? E lembrando das fases, né? Interfase G1, S e G2. Beleza? Eu acredito que sim. E eu quero que vocês sim ou sim saibam essa parte. Outra coisa que a gente pode fazer que seja diferente... de novo, vamos passar as bases nitrogenadas. Eu cheguei a mencionar. O ADN, qual que são as bases? A com T e C com G. A RN eu não tenho T, eu ponho o quê? U, de uracilo, tá bom? Então, novamente, quero que vocês lembrem. E outra coisa, ó. Mitose vezes meiose. Lembra? Mito de mantiene. Então, quero dizer o que? Mantém o mesmo número de cromossomos. Eu estou aqui, ó, dividindo. Então, a gente diz que reduz a metade o número de cromossomos. Tudo bem? Então, acho que de importante mesmo era isso que eu queria que vocês lembrassem. E, de novo, metáfase, meio. Anáfase, alerrar. Telófase, terminar. Tá bom? Acho que são as mais perguntadas no contexto geral. Então, sim ou sim, pessoal, vocês têm que saber essa parte, tá bom? Bom, a aula ficou um pouco extensa, dividi em algumas partes, mas eu acredito que deu para pegar tudo que a gente tem que saber de mitose e meiose, tá bom? Pessoal, qualquer outra dúvida, qualquer outra observação, reclamação, vocês podem me mandar. E a gente se vê na próxima aula.